Introdução. E se estivermos orando para um Deus que não conhecemos de verdade? Muita gente chama a Deus de Pai. Usa palavras bonitas, repete orações decoradas, ajoelha-se diante dele com devoção. Mas, será que realmente sabe com quem está falando? Será que enxerga o coração do Pai, ou apenas uma imagem distorcida, construída a partir de medos, traumas ou tradições humanas? Jesus não veio ao mundo apenas para morrer por nossos pecados. Ele veio para revelar o Pai. Cada gesto, cada palavra, cada silêncio do Filho apontava para a essência do Pai Celestial. Não o Deus distante, punitivo ou impessoal que tantos imaginam, mas um Pai que ama, que corre ao encontro do Filho que volta, que conhece nossas dores, que permanece presente mesmo quando tudo parece silêncio. Se em algum momento da sua caminhada você sentiu que Deus era inacessível, indiferente ou até mesmo duro, este vídeo é para você. Aqui, você vai enxergar com clareza o Deus que Jesus apresentou. E ao fim desta jornada, se o seu coração for tocado como acredito que será, considere se inscrever no canal Audiolivros Diários. Não por obrigação, mas porque ainda existem muitos que estão orando, sem saber a quem. E juntos, podemos ajudá-los a ver o rosto do Pai. Capítulo 1. O Pai revelado, a missão oculta de Jesus. Durante anos, talvez por toda a vida, muitos ouviram que Jesus veio ao mundo para nos salvar dos nossos pecados. E sim, essa é uma verdade poderosa, inquestionável. Mas, e se houvesse mais? E se a salvação fosse apenas uma parte de algo ainda maior, mais profundo, mais transformador? Pouca gente percebe, mas uma das maiores missões de Jesus nesta terra foi revelar o Pai. Mostrar ao mundo quem Deus realmente é. Não o Deus da religião fria, nem o Deus do medo e da culpa. Jesus veio para confrontar todas as falsas imagens que a humanidade construiu a respeito de Deus. Ele veio para tirar o véu, para romper com séculos de distorções, para mostrar que Deus é Pai, e que esse Pai é completamente diferente do que muitos imaginam. Desde o início de seu ministério, Jesus deixou claro que não agia por si mesmo. Eu não faço nada por mim mesmo, mas digo apenas o que o Pai me ensinou, afirmou. Essas palavras revelam algo fundamental. Tudo o que Jesus fazia, cada milagre, cada palavra, cada gesto, era uma expressão exata do caráter de Deus Pai. O que vemos em Jesus é o que devemos enxergar em Deus. Não há contradição. Não existe um Deus severo no céu e um Jesus amoroso na terra. Há unidade. Harmonia perfeita. Jesus é o reflexo visível do Deus invisível. E por que isso é tão importante? Porque ao longo dos séculos, muita gente passou a temer a Deus por razões equivocadas. Foi ensinada a vê-lo como alguém distante, irritado, pronto para castigar. Essa imagem distorcida gerou uma espiritualidade baseada no medo, na culpa, no esforço humano para tentar agradar a um Deus que nunca parece satisfeito. Jesus confrontou tudo isso. Ele tocava os impuros, conversava com pecadores, defendia adúlteras da condenação, quebrava o sábado para curar, chamava Deus de Abba, que significa algo próximo a paizinho, uma expressão de intimidade profunda. Ele escandalizou os religiosos porque apresentavam um Deus que se importava com o interior, não com as aparências. Um Deus que perdoava antes mesmo da confissão. Um Pai que amava antes do arrependimento. Essa revelação do Pai foi, para muitos, desconfortável. Os fariseus, tão apegados à letra da lei, não suportavam a ideia de um Deus que se abaixava até os rejeitados. Eles preferiam o Deus do mérito, da performance, da aparência. Mas Jesus não recuava. Ele insistia: o Pai ama vocês. Ele os conhece. Ele os vê. Ele os espera. Isso não era apenas doutrina. Era uma revolução espiritual. Jesus estava substituindo o medo pelo amor. A frieza da religião pela intimidade do relacionamento. A distância pelo abraço. Talvez você cresceu em um ambiente religioso, onde a ideia de Deus era marcada pela dureza. Talvez te ensinaram que Deus está sempre esperando uma falha para te punir. Ou que Ele só se aproxima quando você está com tudo em ordem. Mas olhe para Jesus.
Veja como ele se comportava diante dos fracos, dos quebrados, dos marginalizados. Veja como ele reagia diante da dor humana. Aquilo é o Pai. Aquela compaixão, aquele toque, aquele olhar, tudo vinha do coração do Deus eterno. É por isso que conhecer Jesus é conhecer Deus. Mas não qualquer versão dele, e sim o verdadeiro, o que sempre foi, mas que tantos haviam esquecido. O que caminhava com Adão no jardim. O que chorava com Israel nos Salmos. O que prometeu um novo coração por meio dos profetas. Jesus revelou o mesmo Pai que sempre esteve ali, mas agora, com rosto, com voz, com mãos estendidas. É importante entender que essa revelação não foi apenas um gesto teológico. Foi um ato de amor. Jesus sabia que o homem não poderia se relacionar verdadeiramente com Deus enquanto continuasse acreditando em um Deus falso. Por isso, antes de restaurar a nossa posição espiritual, Ele restaurou nossa visão espiritual. Ele limpou nossos olhos. Trocou o medo pela confiança. Ele nos ensinou a dizer com fé: Pai nosso que estás nos céus. E isso muda tudo. Quando você entende que Deus é Pai, e um Pai como Jesus mostrou, sua vida de oração muda. Sua forma de lidar com a culpa muda. Sua maneira de enxergar a dor muda. Até mesmo sua relação com o outro se transforma. Porque se Deus é assim com você, como você ousaria ser diferente com os outros? A missão de Jesus, portanto, foi dupla. Ele nos reconciliou com o Pai, mas também nos mostrou com quem estávamos nos reconciliando. Ele não veio apenas abrir o caminho até Deus, mas nos mostrar que esse Deus já estava vindo em nossa direção há muito tempo, correndo, como o pai do filho pródigo, aguardando, como o pastor que busca a ovelha perdida, celebrando, como o dono da casa que encontra o tesouro escondido. Então, hoje, antes de prosseguir com este estudo, pare por um instante e reflita: qual imagem de Deus você carrega? Você enxerga um pai que castiga ou um pai que acolhe? Um juiz distante ou um pai presente? Se sua visão ainda estiver embaçada, continue conosco, porque Jesus não terminou de falar, e a imagem do Pai ainda será revelada com mais clareza a cada capítulo. Capítulo 2. Quem me vê, vê o Pai. Houve um momento no ministério de Jesus que mudou para sempre o entendimento que podemos ter sobre Deus. Estava reunido com seus discípulos, homens que já haviam andado com ele, visto milagres, escutado parábolas e vivido a proximidade do Messias. Mesmo assim, Filipe se vira para ele e faz um pedido que revelava uma fome interior: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. A resposta de Jesus foi direta, firme, quase surpreendente. Filipe, há tanto tempo estou com vocês, e ainda não me conheces. Quem me vê, vê o Pai. Essa frase é uma chave. Uma revelação profunda. Em apenas algumas palavras, Jesus desmonta séculos de percepções erradas e abre uma porta para a verdadeira visão de Deus. Ele não diz eu posso falar do Pai ou eu conheço o Pai. Ele afirma algo muito mais ousado: se você olhar para mim, verá o Pai. Não é uma semelhança superficial. É uma unidade de essência, de propósito, de coração. Jesus não é apenas o enviado de Deus. Ele é o reflexo exato do Pai. Para entender o peso dessa afirmação, precisamos considerar o contexto daquela época. Para o povo judeu, Deus era exaltado, sim, mas também inatingível. Ele habitava o Santo dos Santos, e poucos ousavam sequer pronunciar seu nome. Era o Deus da coluna de fogo, do monte que fumegava, do mar que se abria. Era poder, sim, mas também distância. E agora, diante dos discípulos, Jesus diz: vocês querem ver Deus? Olhem para mim. E o que eles viam? Um homem que lavava os pés de seus amigos, que tocava leprosos sem hesitar, que chorava a dor de uma família enlutada, que não evitava pecadores, mas sentava-se à mesa com eles, que estendia a mão antes de julgar, que perdoava antes de ser pedido, que servia antes de ser servido. Era isso que Jesus mostrava. E, segundo ele, isso era o Pai. Essa declaração, quem me vê, vê o Pai, não é apenas teológica,
é profundamente prática. Porque ela redefine a maneira como devemos nos relacionar com Deus. Quantas vezes oramos com medo, achando que Deus está nos testando, nos analisando, esperando nossa próxima falha? Quantas vezes evitamos orar porque achamos que decepcionamos a Deus? Mas Jesus está dizendo: olhe para mim. Veja como eu ajo. Veja como eu cuido, como eu ensino, como eu perdoo. Isso é Deus. Isso é o Pai. Se quisermos conhecer o caráter de Deus, não precisamos recorrer a teorias complexas. Precisamos olhar para Jesus. Observar como ele se relacionava com as pessoas, especialmente com aquelas que mais sofriam, com as que estavam mais quebradas. Ele nunca passou por cima da dor de ninguém. Nunca menosprezou uma lágrima. Nunca ignorou um clamor sincero. E se Jesus agia assim, então o Pai também age assim. Essa revelação tem poder para curar feridas profundas. Muitos carregam em sua alma uma imagem de Deus construída a partir de figuras humanas falhas. Um pai ausente, um líder autoritário, uma religião opressora. Com o tempo, isso gera medo, desconfiança, até afastamento. Mas Jesus vem para quebrar essa imagem. Ele diz: o Pai não é como você imaginou. O Pai é como eu. Quando lemos os evangelhos com esse entendimento, tudo muda. Cada história, cada encontro, cada milagre passa a ter um novo brilho. Não estamos apenas vendo Jesus agir. Estamos vendo o próprio Deus se mover em carne e osso. Quando Jesus perdoa a mulher adúltera, é o Pai dizendo: eu também não te condeno. Quando Jesus toca o leproso, é o Pai dizendo: eu não tenho nojo da sua dor. Quando Jesus abraça as crianças, é o Pai dizendo: você é bem-vindo em meus braços. Há uma cura que acontece dentro de nós quando deixamos que essa verdade penetre fundo. O Pai não é contra nós. Ele é por nós. Ele não é o acusador. Esse papel é do inimigo. O Pai é aquele que levanta, que restaura, que acredita de novo, mesmo quando todos os outros já desistiram. E é isso que Jesus revela. Não um Deus genérico, não um conceito abstrato, mas um Pai vivo, presente, amoroso. Essa revelação também nos responsabiliza. Porque se vimos o Pai em Jesus, então não podemos continuar vivendo como se Deus fosse distante. Isso exige uma resposta. Um novo tipo de oração, mais sincera, mais confiante. Uma nova forma de caminhar, baseada na certeza de que não estamos sozinhos. E, principalmente, uma nova visão de nós mesmos, como filhos amados, desejados, aguardados. Quem me vê, vê o Pai é mais do que uma frase. É um convite. Um chamado para enxergar com outros olhos. Para deixar para trás as imagens quebradas de Deus que o mundo nos ensinou. E, no lugar delas, abraçar a verdade. O Pai é como Jesus. E se Jesus é tudo aquilo que os evangelhos nos mostram, então o Pai é infinitamente melhor do que qualquer ideia que já tenhamos tido dele. Capítulo 3. A parábola do filho pródigo, o pai que corre. Poucas histórias contadas por Jesus revelam tanto sobre o coração do Pai quanto a parábola do filho pródigo. Conhecida por muitos, recitada em sermões, ensinada em escolas dominicais, essa narrativa vai além de um simples conto de redenção. Ela é uma janela escancarada para a alma de Deus. E, para quem tem coragem de enxergar com olhos espirituais, ela desmonta cada falsa concepção de um Deus vingativo, indiferente ou inacessível. Essa parábola, na verdade, deveria se chamar a parábola do pai que corre, porque o foco principal não está no erro do filho, mas no escândalo do amor do pai. Jesus começa contando sobre um filho mais novo que decide pedir sua herança antes da hora. Em outras palavras, ele deseja que o pai morra, ao menos no papel. Essa atitude, numa cultura patriarcal como a judaica, era uma afronta inaceitável. O filho estava dizendo: não me importo com quem você é, só quero o que você tem. E, surpreendentemente, o pai cede. Ele entrega sua parte da herança e deixa o filho partir. Nenhuma palavra de condenação. Nenhuma tentativa de impedir. O pai permite que o filho se vá. Mas não é um abandono, é amor que respeita a liberdade. Um pai que ama o suficiente para deixar ir.
O filho, então, desperdiça tudo. Vai para terras distantes, vive de forma irresponsável, mergulha no pecado, na vergonha, na miséria. Quando finalmente atinge o fundo do poço, cercado de porcos e fome, lembra-se da bondade de seu pai. E decide voltar. Mas volta quebrado. Volta com medo. Volta com um discurso ensaiado, preparado para mendigar o mínimo. Ser tratado como um dos empregados. Ele não esperava mais ser filho. Achava que havia cruzado uma linha sem volta. É nesse ponto que a história explode em graça. Jesus diz que, estando ainda longe, o pai o viu, e, movido de compaixão, correu, lançou-se ao pescoço dele e o beijou. Pare por um momento e visualize isso. O pai, provavelmente um homem idoso, vê seu filho vindo ao longe. Não espera. Não caminha calmamente. Ele corre. E naquela cultura, um homem de respeito não corria. Era considerado vergonhoso, indigno. Mas aquele pai não se importa com aparências. Ele corre, porque o amor o move mais rápido que o orgulho. O filho tenta recitar o discurso que havia ensaiado, mas o pai nem permite que termine. Ele o abraça, o beija, o restaura. Manda vestir o melhor manto, colocar o anel no dedo, sandálias nos pés. E ainda ordena uma festa. Uma celebração. Não há interrogatório. Não há punição. Há acolhimento. Há honra. Há reconciliação. O filho esperava desprezo, e recebeu honra. Esperava rejeição, e encontrou os braços abertos. O que Jesus está dizendo com essa história é escandaloso. O pai não apenas aceita de volta o arrependido, ele corre ao seu encontro. Ele não está esperando no trono com o dedo apontado. Ele está vigiando a estrada, esperando o menor sinal de arrependimento para sair ao encontro do filho. Isso desmonta a imagem de um Deus implacável, que exige que a pessoa prove sua mudança antes de ser aceita. Com esse pai, a reconciliação é o ponto de partida, não o prêmio no final. Mas há um detalhe ainda mais profundo. O filho não havia mudado completamente. Ele voltou por necessidade, por desespero. E mesmo assim o pai o recebe como filho, não como servo. Isso revela que o amor do pai não depende da perfeição da nossa motivação. Deus não espera que a nossa volta seja impecável. Ele só espera que voltemos. O simples ato de dar meia volta já basta para que o céu se mova em nossa direção. E há ainda o outro filho, o mais velho, fiel, obediente, trabalhador, mas amargurado. Quando ouve a festa, não consegue se alegrar. Sente-se injustiçado. E aqui, Jesus revela outra faceta do pai. Ele sai da festa e vai ao encontro do filho mais velho também. Ele não o ignora, não o julga. Tenta convencê-lo com amor, lembrando de que tudo o que é do pai também é dele. Mas o coração endurecido do filho mais velho não consegue enxergar graça. Só justiça, mérito, e se distancia do pai, mesmo estando sempre por perto. Muitos que vivem dentro da igreja se parecem com esse filho mais velho. Fazem tudo certo, mas não conhecem o coração do pai. Não conseguem entender a graça. Julgam quem volta. Criticam a festa. Ficam fora, enquanto o pai dança dentro da casa com quem estava morto, e reviveu. Essa parábola é um convite para todos. Para o que foi embora e acha que não merece voltar. E para o que nunca saiu, mas nunca se sentiu filho de verdade. É o retrato de um Deus que ama escandalosamente, que corre, que abraça, que restaura, antes mesmo que haja explicações. Um Deus que se alegra com a volta, não que se vinga pela partida. Um pai que ignora o orgulho da cultura para alcançar o coração quebrado do filho. Se você se afastou, se sente sujo, se acha indigno, olhe para esse pai. Ele está na varanda, olhos fixos no caminho. Ele está esperando. E, quando te vir, vai correr. Capítulo 4. O escândalo do perdão, quando o pai não guarda rancor. É difícil aceitar que Deus perdoa com tanta facilidade. Para muitos, o perdão divino é um conceito teórico, bonito nos lábios, mas quase inacreditável no coração. Porque vivemos em um mundo que cobra, que exige compensação, que mede merecimento.
Fomos treinados a acreditar que nada vem de graça, e que até o perdão precisa ser conquistado, suado, provado. E, por isso, o perdão que Jesus revelou se torna escandaloso. Ele não segue regras humanas. Ele não espera arrependimento perfeito. Ele não guarda rancor. O perdão do Pai é imediato, completo e frequentemente desconcertante. Jesus sabia o peso de suas palavras quando, diante da multidão e dos líderes religiosos, perdoava pecados sem cerimônia. Bastava uma mulher chorar aos seus pés, ou um paralítico descer pelo telhado, e ele dizia: os teus pecados estão perdoados. E mais do que isso, perdoava publicamente, sem exigência de provas, sem lista de condições. E isso escandalizava. Não apenas por ser um homem perdoando em nome de Deus, mas por perdoar rápido demais. Fácil demais. Profundamente demais. A mulher adúltera é um exemplo claro. Apanhada em flagrante, arrastada diante de Jesus, cercada por homens prontos para apedrejá-la. Ela não diz uma palavra. Não se justifica. Não implora. Apenas permanece ali, em silêncio, diante do seu possível fim. E, mesmo assim, Jesus a defende, desmonta os acusadores e diz: vai e não peques mais. Nenhuma condenação. Nenhuma humilhação. Apenas libertação. O que escandalizou os religiosos foi que o perdão chegou antes do arrependimento explícito. Antes da mudança visível. Jesus perdoou com base no coração, não no comportamento. Isso revela algo essencial sobre o Pai. Ele não guarda rancor. Ele não arquiva nossos erros para jogá-los de volta na nossa cara depois. Ele não espera que limpemos tudo sozinhos antes de nos receber. O perdão dele não é uma barganha. É uma oferta. Um presente. E essa generosidade choca quem vive de regras e de controle. Quantas vezes carregamos culpas que já foram perdoadas? Quantas vezes insistimos em lembrar nossos pecados, mesmo depois de Deus já tê-los lançado no mar do esquecimento? Vivemos como se o Pai fosse alguém que fica nos observando com desconfiança, como se dissesse: estou esperando você errar de novo. Mas essa não é a imagem que Jesus apresenta. Pelo contrário, o Pai que ele mostra é aquele que perdoa 70 vezes 7, que vai atrás da ovelha perdida, que celebra a volta do filho, que cancela a dívida sem hesitar. Na parábola do credor impiedoso, Jesus revela o contraste entre o perdão de Deus e a dureza do nosso coração. Um servo devia uma quantia impagável e implora misericórdia. O Senhor o perdoa completamente. Mas, em seguida, esse mesmo servo encontra outro que lhe devia bem menos, e o sufoca, exigindo pagamento imediato. A pergunta implícita é: como podemos recusar perdoar o próximo, se recebemos do Pai um perdão tão escandaloso, tão imerecido? E a resposta é clara: quando não entendemos o perdão que recebemos, nos tornamos incapazes de oferecê-lo aos outros. O perdão do Pai, portanto, não é apenas algo que recebemos. É algo que nos transforma. Quando você compreende, de verdade, que foi perdoado por completo, sem reservas, sem negociação, algo dentro de você muda. A vergonha perde força. A amargura se dissolve. O medo de não ser aceito desaparece. Você começa a caminhar com leveza, com gratidão, com o desejo sincero de amar como foi amado. O perdão do Pai cura o passado e liberta o futuro. Mas isso não significa que o pecado não tenha consequências. Deus não ignora o mal. Ele não aplaude o erro. Mas ele escolhe amar mesmo assim. Ele disciplina com amor, não com castigo. Ele restaura com verdade, não com humilhação. O Pai que Jesus revelou não passa pano para o pecado, mas também não destrói o pecador. Ele salva. Ele cura. Ele recomeça. É preciso, no entanto, aceitar esse perdão. Muitos ainda tentam se autopunir, acreditando que precisam sofrer para merecer a reconciliação. Mas o Filho já sofreu por nós. O castigo que nos traz a paz já caiu sobre ele. Não há mais o que pagar. Só resta crer. Só resta voltar. Só resta se lançar nos braços do Pai e ouvir, com fé, a voz que diz: está perdoado. Eu te recebo. Vamos celebrar.
Esse é o escândalo do perdão. Um Deus que não acumula mágoas, que não se ressente, que não precisa de tempo para esfriar a cabeça. Um pai que vê o filho voltar e corre, que ouve o pedido de socorro e responde, que observa o coração contrito e estende a mão. Um pai que ama antes, durante e depois, e que escolhe esquecer o que o mundo jamais deixaria passar. Capítulo 5. O pai dos que sofrem, milagres com propósito. Quando Jesus caminhava pelas aldeias, as multidões não corriam até ele por causa de discursos teológicos, mas porque sabiam que, onde ele passava, algo mudava. Doentes eram curados. Cegos voltavam a ver. Paralíticos se levantavam. Endemoniados eram libertos. Mas o mais importante disso tudo não era o milagre em si, e sim o que cada milagre revelava. Porque Jesus não fazia milagres para impressionar. Ele não realizava curas como demonstração de poder. Cada milagre tinha um propósito. E esse propósito era revelar o coração compassivo do Pai. Um Pai que vê o sofrimento. Um Pai que se importa. Um Pai que age. Na lógica humana, Deus parece muitas vezes alheio à dor. A maioria das religiões antigas pintavam os deuses como seres distantes, inalcançáveis, indiferentes ao drama humano. Mas em Jesus vemos exatamente o oposto. Vemos um Deus que toca feridas, que chora com os enlutados, que sente compaixão ao ver a multidão sem pastor. E essa compaixão não era apenas um sentimento bonito, ela o movia. A dor humana mobilizava Jesus. E, portanto, mobilizava o Pai. Em muitas passagens dos Evangelhos, antes de curar alguém, está escrito, movido de íntima compaixão, estendeu a mão e... Essa frase é reveladora. Ela mostra que Jesus não curava por rotina, mas porque o coração dele se quebrantava diante da dor. E se o Filho é o reflexo do Pai, então isso significa que Deus não assiste o nosso sofrimento com frieza. Ele sente. Ele participa. Ele se move. Pense em Bartimeu, o cego à beira do caminho. Era mais um marginalizado, ignorado por todos. Mas quando ouviu que Jesus estava passando, começou a gritar. E quanto mais o mandavam calar, mais ele gritava. Até que Jesus para tudo, e o chama. Essa pausa, esse gesto simples de parar por alguém que a sociedade desprezava, mostra um traço fundamental do Pai. Ele ouve o clamor dos invisíveis. Ele dá atenção a quem ninguém enxerga. E o resultado? Bartimeu é curado, mas antes disso, é visto, reconhecido, honrado. E é isso que o Pai faz com os que sofrem. Ele não só alivia a dor, ele devolve dignidade. Outro exemplo é a mulher do fluxo de sangue. Por 12 anos sofrendo, rejeitada, impura aos olhos da lei. Mas ela toca em Jesus, crendo que basta isso para ser curada. E quando ele percebe, não apenas confirma a cura, mas a chama de filha. Essa palavra muda tudo. Porque Jesus não só cura seu corpo, ele restaura sua identidade. Ela não é mais uma mulher rejeitada, ela é filha. E ali, mais uma vez, o Pai é revelado. Não como um curandeiro distante, mas como um Pai que cura com amor e que adota com ternura. Cada milagre de Jesus é, portanto, uma carta aberta escrita pelo Pai ao coração humano. Uma mensagem clara: eu vejo sua dor. Eu me importo com você. Eu posso restaurar. E essa verdade continua atual. Porque, mesmo que hoje não vejamos milagres físicos em todos os momentos, o coração do Pai permanece o mesmo. Ele continua sendo Deus que consola, que fortalece, que age nos bastidores, que envia pessoas, palavras, toques invisíveis, para alcançar os que sofrem. É importante dizer que os milagres de Jesus não eram apenas para aliviar o sofrimento individual. Eles também confrontavam sistemas injustos. Ao curar no sábado, ao tocar os impuros, ao restaurar os marginalizados, Jesus estava dizendo que o reino do Pai é diferente. Ele estava rasgando o véu da religiosidade seca e mostrando que, para Deus, o amor vem antes da regra. O ser humano vem antes da tradição. A misericórdia triunfa sobre o sacrifício. Muitas vezes, quando passamos por dores profundas, nos perguntamos: Deus está vendo?
A resposta de Jesus é um sim escancarado. Ele viu a viúva de Naim, chorando pela morte do filho, e imediatamente teve compaixão. Ele viu as lágrimas de Marta e Maria e chorou com elas. Ele viu a multidão faminta e multiplicou o pão. Se ele via então, ele vê agora. O Pai não mudou. Ele ainda se move por compaixão. Ele ainda age no tempo certo, do jeito certo, mesmo quando não entendemos. E se o milagre não acontece do jeito que esperamos, ainda assim, o Pai está presente. Porque o maior milagre não é a cura física. É saber que, mesmo na dor, não estamos sozinhos. É experimentar paz em meio ao caos. É ter esperança onde não há mais lógica. É ser sustentado quando tudo em volta desmorona. Isso também é milagre. E é obra do Pai. O sofrimento nunca é ignorado no céu. Nunca passa despercebido aos olhos do Pai. Mesmo que as lágrimas caiam no silêncio da madrugada, mesmo que o clamor seja sussurrado no coração, Ele ouve. Ele vê. E, muitas vezes, já está agindo, antes mesmo de sabermos. Porque o Pai dos céus é também o Pai dos que sofrem. E seu amor é um bálsamo que toca as feridas mais profundas da alma humana. Capítulo 6. Deus não é como seu pai terreno, rompendo comparações. Para muitos, a palavra pai carrega mais dor do que conforto. Quando falamos de Deus como pai, inevitavelmente, cada pessoa recorre à própria experiência terrena para tentar entender esse conceito. Mas é aí que nascem muitos dos bloqueios espirituais mais profundos. Porque, infelizmente, a figura paterna em muitas vidas foi marcada por ausência, rigidez, violência, frieza ou até abandono. E sem perceber, essa dor se projeta para o céu. Assim, oramos a um Deus que chamamos de Pai, mas que tratamos com distância, medo ou desconfiança. Porque, no fundo, acreditamos que Ele pode nos ferir como aquele outro pai feriu. E é exatamente esse vínculo quebrado que Jesus veio restaurar. Desde os primeiros momentos do ministério de Jesus, Ele fez questão de usar a palavra Pai para se referir a Deus. Ele não falava apenas de Senhor ou Criador, mas de Pai. E mais do que isso, usava o termo Abba, uma expressão íntima, carinhosa, que equivaleria hoje a paizinho ou papai. Era escandaloso. Para os religiosos da época, isso parecia uma afronta. Como ousar tratar o Deus Altíssimo com tamanha intimidade? Mas Jesus estava introduzindo uma nova maneira de se relacionar com Deus. Uma forma livre do medo, livre da rigidez legalista, livre da obrigação religiosa. Ele estava revelando um Pai que quer ser conhecido de perto. Um Pai confiável. Só que, para aceitarmos essa verdade, precisamos ter coragem de romper com as comparações. Deus não é como seu pai humano. Mesmo que você tenha tido um pai presente e amoroso, Deus é infinitamente melhor. E se seu pai foi ausente, duro, abusivo ou distante, então Deus é tudo aquilo que você nunca teve, mas sempre precisou. Ele é o oposto da dor. Ele é a presença que você ansiava. O abraço que faltou. A voz que acalma. O olhar que reconhece. O Pai que nunca falha. Um dos maiores obstáculos para a intimidade com Deus é o trauma emocional herdado da infância. Muitos crescem ouvindo Deus é teu Pai, mas nunca conseguem orar com liberdade porque associam essa figura à dor. Vivem uma fé com culpa, tentando se comportar bem para agradar a Deus e evitar punições. Outras vezes, vivem buscando aprovação, esperando que um dia Deus diga, agora sim, você vale a pena. Mas essa mentalidade não vem do céu. Vem das feridas não curadas. E precisa ser confrontada à luz da verdade revelada por Jesus. Deus não está esperando que você se prove. Ele já conhece você. Sabe das suas lutas, das suas fraquezas, dos seus limites. E, ainda assim, te chama de filho. Não há nada que você precise fazer para ser mais amado. Não há falha que te tire do coração dele. Deus não é como os homens. Ele não projeta expectativas impossíveis. Ele não exige perfeição antes de se aproximar. Ele não se afasta quando você erra. Pelo contrário, é nas suas quedas que ele mais se aproxima. Porque é pai. E um pai verdadeiro não desiste do filho,
mesmo quando o filho se afasta. O Salmo 86 diz que Deus é compassivo e misericordioso, longânimo e abundante em amor e fidelidade. Essa é a definição do Pai Celestial. E Jesus mostrou isso em cada gesto, em cada palavra, em cada reação. Quando Pedro o negou 3 vezes, Jesus não cortou laços. Quando Tomé duvidou, Jesus não o repreendeu com dureza. Quando os discípulos fugiram no momento mais difícil, ele os chamou de volta e os confiou uma missão. O Pai que Jesus revelou é aquele que restaura os que caem, que pacifica os ansiosos, que acredita em quem já não acredita em si mesmo. Se sua referência de paternidade é falha, e, em algum nível, todas são, então é hora de redefinir o que significa ter um pai. Deus não é uma versão melhorada do seu pai terreno. Ele é completamente diferente. E é nessa diferença que encontramos cura. Porque onde houve ausência, ele é presença. Onde houve grito, ele é voz mansa. Onde houve controle, ele é liberdade. Onde houve rejeição, ele é aceitação. Onde houve medo, ele é amor perfeito que lança fora todo o temor. Reconhecer essa diferença é essencial para uma vida espiritual saudável. Enquanto enxergarmos Deus através das lentes da nossa dor humana, nossa fé será travada, limitada, superficial. Mas quando deixamos que a verdade revelada por Jesus transforme nossa visão, então começamos a orar com liberdade, a descansar com confiança, a viver como filhos, não como servos assustados. Deus não é como seu pai terreno. Ele é o pai que sempre esteve lá, mesmo quando você não percebia. Ele te viu crescer, te viu chorar, te viu cair e permaneceu. Ele é o pai que não te abandona quando você falha, que não exige resultados para te amar, que não negocia afeto, que não desaparece nas horas difíceis. Ele é o pai que cura o trauma, que reescreve a história, que dá um novo nome, uma nova identidade, um novo começo. E se hoje você ainda luta para confiar, tudo bem. O pai tem paciência. Ele não exige que você corra. Ele caminha no seu ritmo. Um passo de cada vez. E a cada passo, ele vai te mostrando, com ternura e constância, que não é como os outros. Que é seguro. Que é amor. Que é pai. Capítulo 7. O pai que dá, o pão, o espírito e muito mais. Jesus certa vez olhou para a multidão e perguntou: se vocês, sendo maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. Essa frase, aparentemente simples, carrega uma das verdades mais profundas sobre Deus. Ele é um Pai que dá. E dá com generosidade, com intenção, com amor. Não por obrigação. Não por pressão. Não por troca. O Pai Celestial não é um distribuidor automático de bênçãos. Ele é fonte viva, inesgotável, que derrama tudo o que é bom, no tempo certo, conforme o que cada filho realmente precisa. Vivemos em uma cultura onde o dar está quase sempre ligado ao mérito. Ganha quem merece. Recebe quem conquista. E isso, aos poucos, contamina nossa relação com Deus. Passamos a acreditar que só seremos atendidos se orarmos direito, jejuarmos o suficiente, tivermos fé perfeita. Criamos fórmulas, métodos, passos, como se estivéssemos tentando convencer um Deus relutante a abrir a mão. Mas Jesus desconstrói essa imagem. Ele diz que o Pai já sabe do que precisamos, mesmo antes de pedirmos. E mais, que Ele tem prazer em abençoar. Ele é bom. E a bondade dele não depende do nosso desempenho. No Sermão da Montanha, Jesus fala do cuidado do Pai com os pássaros e os lírios. Nenhum deles trabalha, acumula, planeja, e, mesmo assim, são sustentados. Se Deus cuida com tanto carinho das pequenas criaturas da natureza, quanto mais de nós, que somos seus filhos. Essa comparação não é aleatória. Ela é proposital. Jesus está dizendo: você pode confiar. O Pai não se esqueceu de você. Ele sabe. Ele vê. E Ele provê. Mas o Pai não dá apenas coisas materiais. Embora Ele se preocupe com o nosso sustento, com nossas contas, com nosso pão de cada dia, há dádivas que vão além do visível. Em Lucas, Jesus diz que o Pai dá o Espírito Santo àqueles que pedem.
E essa é uma promessa grandiosa. Porque o Espírito Santo não é um presente qualquer, é o próprio Deus habitando em nós. É consolo, direção, força, sabedoria, presença viva. Receber o Espírito é receber comunhão. É ter a companhia do céu dentro do coração. E o Pai dá isso com alegria. Ele não reserva seu Espírito para uma elite espiritual. Ele oferece a todo filho que deseja viver perto dele. Quando entendemos que o Pai é generoso, nossa postura muda. Deixamos de orar com medo ou desespero, e passamos a orar com confiança. Sabemos que não estamos implorando por algo que Deus não quer dar. Estamos apenas abrindo as mãos para receber o que Ele já desejava nos entregar. E mesmo quando a resposta não vem do jeito que esperamos, confiamos que o Pai continua bom. Porque, às vezes, o que pedimos não é o que precisamos. Às vezes, Ele não responde como queremos, porque tem algo melhor. Ou porque está nos protegendo de algo que não conseguimos enxergar. E isso também é provisão. O Pai que dá é o mesmo que conhece os tempos e as estações. Ele não se atrasa, mas também não se apressa. Ele dá o pão no tempo certo. Dá a direção quando o coração está pronto. Dá o escape quando a prova parece insuportável. E, em tudo isso, está ensinando confiança, dependência, relacionamento. E há mais. O Pai não dá só por dar. Ele se doa. Ele entregou o Filho. Ele derramou o Espírito. Ele se ofereceu em amor. Em João 3:16, está escrito: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Amor verdadeiro sempre dá. E Deus nos amou ao ponto de entregar o que tinha de mais precioso. Não há generosidade maior do que essa. Ele não nos deu um bem. Ele nos deu a si mesmo. Portanto, quando você se sentir sozinho, desamparado, esquecido, lembre-se disso. O Pai é doador. Ele nunca retém o que é bom. Ele não se esqueceu de você. O silêncio pode ser pedagógico, mas nunca é desprezo. E quando chegar o tempo, a resposta virá. O sustento virá. A paz virá. Porque o coração do Pai é generoso, fiel, presente. Esse entendimento também nos transforma. Quando sabemos que recebemos tanto, nosso coração se alarga. Passamos a dar também. Damos perdão, damos tempo, damos compaixão, damos recursos. Não por medo, não por cobrança, mas por gratidão. Porque quem recebe do céu, aprende a multiplicar na terra. A generosidade do Pai não nos torna dependentes, nos torna semelhantes a Ele. Deus não é um Pai que segura bênçãos com mão fechada. Ele é o Pai que dá, que reparte, que confia, que libera. E, acima de tudo, que se entrega. E, se você abrir o coração, Ele vai te surpreender. Porque aquilo que os olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais subiu ao coração humano, o Pai já preparou para aqueles que o amam. Capítulo 8. A oração do Pai Nosso, um guia para o coração divino. Certa vez, um dos discípulos se aproximou de Jesus com um pedido direto: Senhor, ensina-nos a orar. Não pediram um milagre, nem uma revelação, nem uma nova doutrina. Pediram oração. Porque, ao observar Jesus, perceberam que o segredo da vida que ele vivia estava na intimidade que mantinha com o Pai. E, em resposta, Jesus não ofereceu um discurso longo, nem uma fórmula complexa. Ele ofereceu uma oração. Simples, curta, mas poderosa. E, acima de tudo, reveladora. O Pai Nosso é mais do que um texto a ser repetido, é um mapa para o coração do Pai. Logo nas primeiras palavras, Jesus quebra o paradigma: Pai Nosso que estás nos céus. Ao nos ensinar a chamar Deus de Pai, Ele redefine a postura com que nos aproximamos de Ele. Não é Deus dos exércitos, juiz soberano ou Senhor do universo, embora Ele seja tudo isso. É Pai. A palavra carrega proximidade, ternura, confiança. E Jesus não diz meu Pai, mas Pai Nosso. Porque o convite é coletivo. Somos parte de uma família espiritual. Não oramos isolados, mas como filhos que compartilham um mesmo amor, um mesmo lar, uma mesma mesa. Dizer que estás nos céus não é para distanciar,
mas para lembrar que o Pai vê tudo de uma perspectiva mais alta. Ele enxerga além do que conseguimos compreender. Ele governa acima das circunstâncias. Ele está no controle, mesmo quando tudo parece fora de lugar. Isso nos dá segurança. Não estamos falando com um Pai terreno limitado. Estamos falando com o Pai eterno, soberano e acessível. A oração segue: santificado seja o teu nome. Aqui, somos lembrados de que, apesar da intimidade, há reverência. Não tratamos o Pai com descaso ou irreverência. Santificar o nome dele é reconhecer quem ele é, honrá-lo, dar a ele o lugar central em nossa vida. É dizer: Pai, eu te amo, mas também te respeito. Eu me achego, mas também me rendo. Em seguida, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Aqui está o coração do verdadeiro filho. Não um que apenas pede, mas um que se alinha. Um que deseja que a vontade do Pai prevaleça, ainda que isso contrarie seus próprios planos. Não há fé mais profunda do que aquela que ora: Pai, mesmo que eu não entenda, faz do teu jeito. É nesse ponto da oração que deixamos de tentar controlar e começamos a confiar. Porque o reino do Pai é justo, é santo, é bom. Quando ele governa, tudo se alinha. Quando a vontade dele é feita, o caos dá lugar à ordem. E essa oração é o início dessa rendição. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Aqui, reconhecemos que o Pai é o provedor. Não pedimos um banquete para os próximos meses. Pedimos o pão de hoje. Porque a confiança verdadeira vive um dia de cada vez. E o Pai se alegra em sustentar. Ele conhece nossas necessidades antes mesmo de falarmos. Mas, ao pedir, declaramos dependência. Reafirmamos que nada nos sustenta além dele. Nem salário, nem habilidade, nem contatos, apenas o cuidado do Pai. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Aqui, o foco volta para o coração. Porque não há comunhão com o Pai sem perdão. E o perdão recebido nos transforma em agentes de perdão. Somos lembrados de que, assim como fomos alvos da graça divina, devemos oferecer essa mesma graça aos outros. O Pai que perdoa espera filhos que também perdoam. Não por obrigação, mas por gratidão. Quem entende o tamanho da própria dívida, não cobra com rigor a dívida dos outros. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. É o clamor de quem sabe que, sozinho, é vulnerável. Jesus nos ensina a reconhecer nossa fragilidade e, ao mesmo tempo, a confiar no poder protetor do Pai. Ele não é um Deus indiferente à nossa luta. Ele nos guarda, nos livra, nos fortalece. E, quando caímos, Ele nos levanta. Essa oração nos ensina que o Pai está presente nas batalhas invisíveis do nosso dia a dia. Ele se importa com as tentações que enfrentamos, com os ataques que sofremos, com os perigos que não vemos. E, por fim, embora alguns manuscritos não incluam essa parte, muitos completam com: pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Essa conclusão devolve tudo ao Pai. É uma declaração de entrega, de louvor, de confiança plena. O reino é dele. O poder é dele. A glória é dele. E isso nos tranquiliza. Porque, se tudo pertence a ele, nada está fora de seu alcance. A oração do Pai Nosso é mais do que um modelo. É um reflexo do relacionamento que Deus deseja ter com cada um de nós. É o Pai ensinando seus filhos a falarem com Ele. Não como súditos, mas como filhos amados. Não como quem súplica em desespero, mas como quem conversa em confiança. E se Jesus nos ensinou a orar assim, é porque esse é exatamente o tipo de Pai que temos. Um Pai que ouve, que responde, que sustenta, que perdoa, que protege, que reina. Um Pai que nos convida, todos os dias, a nos aproximarmos, não com medo, mas com fé. Porque orar, nesse contexto, é simplesmente voltar para casa e descobrir que o Pai já estava esperando. Capítulo 9. Meu Pai trabalha até agora, o Deus que não se cansa de você. Em uma das passagens mais provocadoras do Evangelho de João, Jesus realiza uma cura em dia de sábado.
algo que, segundo os líderes religiosos da época, era uma violação da lei. Diante da crítica, ele responde com firmeza: meu pai trabalha até agora, e eu também trabalho. Essa afirmação não apenas irritou ainda mais os fariseus, como revelou algo profundo sobre o coração de Deus. O Pai está sempre agindo. Ele não é um espectador da história humana. Ele não está em um trono distante, esperando que o mundo se resolva sozinho. O Pai trabalha. Ele se envolve. Ele se move em nosso favor, mesmo quando não percebemos. Essa ideia desconstrói a imagem de um Deus estático, passivo, silencioso. Jesus mostra que o Pai é ativo, presente, e que seu agir não está limitado por dias, tradições ou expectativas humanas. Ele está constantemente operando em favor dos seus filhos. E essa ação não é impessoal, não é automática, não é indiferente. É pessoal, é cuidadosa, é contínua. Quantas vezes oramos e achamos que Deus está em silêncio? Que Ele não está fazendo nada? Mas o silêncio do céu nunca é ausência de ação. O Pai trabalha, até agora. Mesmo quando não sentimos, mesmo quando não entendemos, mesmo quando parece que nada muda. Há coisas sendo alinhadas, portas sendo preparadas, pessoas sendo movidas, circunstâncias sendo ajustadas. Tudo em um plano que, embora invisível para nós, está totalmente sob controle dele. O trabalho do Pai também é visível na criação. Gênesis nos mostra um Deus que cria com intenção, com ordem, com cuidado. E quando termina a sua obra, ele não desaparece. Ele segue sustentando tudo com sua palavra. Nada no universo permanece de pé sem a ação constante do Pai. O sol nasce, o mar obedece aos seus limites, os pássaros cantam. Tudo porque o Pai continua operando. E se Ele mantém o cosmos com perfeição, por que não cuidaria de você? Jesus, ao dizer meu Pai trabalha até agora, também estava revelando o quanto o Pai se importa com o sofrimento humano. A cura realizada em pleno sábado não foi um desafio aos religiosos, foi uma declaração de amor ao necessitado. Porque, para o Pai, aliviar a dor de um filho nunca está fora de hora. O descanso sabático nunca foi desculpa para a inércia diante do sofrimento. O amor do Pai não se limita a calendários ou rituais. Ele age no tempo da dor, no compasso da necessidade. E mais, esse Deus que trabalha, não se cansa. Isaías declara que o Senhor é o Deus eterno, o Criador dos confins da terra. Ele não se cansa nem se fatiga, e o seu entendimento é insondável. Isso significa que o Pai nunca está esgotado. Nunca diz já fiz demais por você. Nunca olha para nossa história com tédio ou indiferença. Mesmo depois de nossas recaídas, nossas dúvidas, nossos erros repetidos, Ele continua operando, restaurando, chamando, esperando. Essa realidade deve trazer consolo. Porque, em um mundo onde tudo é descartável, onde as pessoas desistem umas das outras com facilidade, temos um Pai que não desiste. Um Pai que insiste. Que acredita quando ninguém mais acredita. Que permanece quando todos se vão. Que luta por nós mesmos quando estamos lutando contra nós mesmos. O trabalho do Pai também é discreto. Ele não precisa de aplausos. Ele não se exibe. Às vezes, seu agir se manifesta em detalhes aparentemente comuns. Um encontro inesperado, uma palavra certa no momento certo, uma porta que se fecha para nos proteger. Em outras ocasiões, seu trabalho é profundo, invisível aos olhos, mas transformador no coração. Ele molda caráter, corrige rotas, cura feridas internas que ninguém mais vê. Ele está sempre operando, em nós, por nós, através de nós. E há um aspecto ainda mais poderoso nesse trabalhar constante do Pai. Ele trabalha mesmo quando estamos dormindo. O salmista escreveu: em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só Tu me fazes repousar seguro. Essa segurança não vem da ausência de problemas, mas da certeza de que, enquanto descansamos, o Pai continua vigilante. Nenhuma lágrima, nenhum suspiro, nenhum pensamento escapa ao seu cuidado. Se hoje você se sente parado, sem direção, sem força, saiba que o Pai não está parado. Ele continua escrevendo sua história.
Ele continua investindo em você. Ele não desistiu. Ele não se cansou. Ele não tirou os olhos de você. E, no tempo certo, o que agora parece confuso fará sentido. Porque o Pai está trabalhando. E quando ele trabalha, tudo se transforma. Lembre-se, se o Filho disse que o Pai trabalha até agora, então até agora, neste exato momento, ele está agindo em sua vida. Não importa se você vê ou não. A fé não depende de sinais visíveis. Ela se sustenta na palavra de Jesus. E ele garantiu: o Pai trabalha. Então descanse. Confie. Persevere. Porque o coração do Pai nunca está inativo. Capítulo 10. Jesus e o Pai, unidade absoluta. Em diversos momentos dos Evangelhos, Jesus deixa claro que ele e o Pai são um. Essa afirmação, que parece simples à primeira vista, carrega uma profundidade espiritual que poucos conseguem compreender por completo. Ao dizer eu e o Pai somos um, Jesus está revelando não apenas a sua natureza divina, mas também a perfeita unidade de propósito, caráter e amor entre ele e o Pai Celestial. Eles não são apenas aliados. Não são apenas parceiros na redenção da humanidade. Eles são indivisíveis. E é justamente nessa unidade que encontramos a imagem mais clara de quem Deus é. Para muitos, Deus permanece como uma figura nebulosa, distante, difícil de definir. Mas Jesus nos dá uma lente precisa. Tudo o que ele falou, tudo o que fez, tudo o que sentiu, foi expressão direta do coração do Pai. Não houve contradição entre as ações do Filho e os desejos do Pai. O que Jesus tocava, o Pai desejava tocar. O que Jesus perdoava, o Pai desejava perdoar. O que Jesus restaurava, o Pai sonhava restaurar. Não há divisão entre eles. E essa compreensão muda tudo. Em João, capítulo 5, Jesus diz: em verdade vos digo que o Filho nada pode fazer por si mesmo, senão somente aquilo que vir fazer o Pai. Porque tudo o que este fizer, o Filho também faz igualmente. Essa declaração revela que Jesus vivia em completa dependência e sintonia com o Pai. Não havia independência, não havia iniciativa isolada, não havia uma agenda paralela. Jesus não era um representante tentando agradar um superior. Ele era o reflexo exato da vontade divina. Essa unidade também explica o poder com que Jesus operava. Não era um poder emprestado. Era um poder que fluía naturalmente da conexão com o Pai. Ao curar, ao expulsar demônios, ao perdoar pecados, Jesus não estava simplesmente usando autoridade delegada. Ele estava manifestando, com autoridade plena, a própria presença de Deus entre nós. Por isso, quando ele falava, os corações ardiam. Quando ele olhava, as máscaras caíam. Quando ele tocava, as feridas se fechavam. Porque o Pai estava em ele. E ele estava no Pai. No momento mais sensível de sua jornada, o Getsêmani, vemos essa unidade em tensão. Jesus ora, profundamente angustiado, pedindo: Pai, se possível, afasta de mim este cálice. Mas logo em seguida, completa: contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Mesmo diante da cruz, mesmo com o peso do pecado sobre ele, Jesus não se afasta do Pai. Ele permanece em rendição. Porque ele confia. E essa confiança revela um relacionamento indestrutível, construído não sobre circunstâncias, mas sobre amor absoluto. A unidade entre Jesus e o Pai também é o modelo para a nossa vida espiritual. Em João 17, Jesus ora pedindo que nós, os seus discípulos, sejamos um com ele, assim como ele é um com o Pai. Isso significa que fomos chamados não apenas para crer, mas para participar dessa unidade. Para viver em comunhão real com Deus. Para sermos guiados pela mesma voz. Para carregarmos o mesmo amor. Para refletirmos, ainda que de forma imperfeita, a mesma luz. Mas essa comunhão só é possível quando enxergamos o Pai através do Filho. Qualquer tentativa de se relacionar com Deus fora da revelação de Jesus nos leva ao erro. Criamos imagens distorcidas, teologias pesadas, religiões opressoras. Mas quando olhamos para Cristo, tudo se alinha. Vemos um Pai que abraça, que se inclina,
que se emociona, que se importa. Um Pai que não apenas envia, mas que está presente. Porque onde está o Filho, está o Pai. Essa unidade também nos consola. Em momentos de crise, de dúvida, de perda, quando tudo parece ruir, podemos lembrar: Jesus nunca agiu por conta própria. Então, se Ele nos prometeu consolo, é porque o Pai também prometeu. Se Ele nos ofereceu descanso, é porque o Pai deseja que descansemos. Se Ele disse: não vos deixarei órfãos, é porque o Pai já havia preparado o Espírito Santo para estar conosco. Tudo está conectado. Tudo é coerente. Tudo flui de um coração só. E essa verdade elimina o medo. Porque, se Jesus é como o Pai, e se o Pai é como Jesus, então não precisamos mais nos esconder. Podemos nos aproximar com confiança. Podemos orar com ousadia. Podemos caminhar com segurança. Não há mais espaço para dúvida sobre quem é Deus. Ele se revelou em Cristo. Com clareza. Com ternura. Com poder. A unidade entre o Pai e o Filho não é apenas uma doutrina a ser entendida. É uma realidade a ser vivida. É um convite à comunhão. É um chamado à confiança. Quando aceitamos essa verdade, nosso relacionamento com Deus muda para sempre. Já não falamos com um ser distante, falamos com um Pai que se fez próximo, que se revelou no rosto de Jesus, que caminha conosco, e que deseja que sejamos um com Ele, assim como Ele é com o Filho. Capítulo 11. Por que Jesus falava tanto do Pai? Ao longo dos Evangelhos, uma das expressões mais repetidas por Jesus é meu Pai. Ele a utiliza com tanta frequência que chega a incomodar os religiosos de sua época. Para muitos, aquilo soava arrogante, quase blasfemo. Afinal, era incomum, até inaceitável, um homem se referir a Deus com tanta intimidade. Mas, para Jesus, não se tratava de vaidade ou teatralidade. Havia uma razão profunda por trás de suas palavras. Ele veio justamente para isso, para revelar o Pai. E por isso falava de ele com tanta ênfase, tanta frequência e tanta paixão. Não era um recurso retórico. Era a essência da sua missão. Jesus não veio apenas para morrer por nossos pecados. Ele veio para corrigir nossa visão de Deus. Por séculos, o povo havia convivido com uma imagem parcial, limitada, muitas vezes distorcida do Criador. Mesmo com as Escrituras, mesmo com os profetas, mesmo com os sinais, o coração humano ainda temia mais do que confiava, ainda se escondia mais do que se entregava. A relação com Deus era marcada por distância, por temor reverente, por sacrifícios contínuos. E então vem Jesus, chamando Deus de Abba. Andando com pecadores, acolhendo crianças, tocando os excluídos, e dizendo, o tempo todo, eu só faço o que vejo meu Pai fazer. Isso era revolucionário. Falar do Pai era, para Jesus, o caminho para restaurar a identidade dos filhos. Porque não há filho saudável sem referência paterna. Sem saber quem é o Pai, não sabemos quem somos. Nos perdemos em busca de aceitação, em busca de valor, em busca de propósito. Mas quando compreendemos quem é o Pai, e que Ele é bom, presente, fiel e amoroso, algo dentro de nós se alinha. Encontramos repouso. Encontramos direção. Encontramos lar. Por isso, Jesus insistia, o Pai está em mim. Eu estou no Pai. E quero que vocês também estejam nele. A ênfase de Jesus no Pai também era uma resposta à religiosidade fria da época. Os líderes espirituais estavam mais preocupados com regras do que com relacionamento. Mais focados em cerimônias do que em compaixão. E Jesus vinha com uma proposta diferente. Uma fé viva, íntima, conectada a um Deus que deseja ser conhecido não apenas como Senhor, mas como Pai. Isso desmontava o sistema. Dava acesso a quem antes era excluído. Trazia para perto quem antes era mantido à margem. Era perigoso para os religiosos e libertador para os humildes. Além disso, ao falar tanto do Pai, Jesus também estava preparando o caminho para o que viria após sua partida. Ele sabia que não ficaria para sempre fisicamente entre nós. Mas o relacionamento com o Pai continuaria. Por isso,
ensinou seus discípulos a orar ao Pai, a pedir ao Pai em seu nome, a confiar que o Pai enviaria o Espírito Santo. A promessa era clara: mesmo sem Jesus visível, não estaríamos órfãos. O Pai permaneceria acessível. E esse relacionamento seria ainda mais íntimo do que antes. Jesus falava do Pai como quem o conhecia profundamente, como quem convivia com ele desde a eternidade. Não falava apenas por conhecimento, falava por experiência. E, ao fazer isso, ele estava nos convidando a entrar nessa mesma realidade, a deixar de lado o medo, a culpa, a distância, e nos achegarmos com ousadia. Através dele, podemos chamar Deus de Pai, não como quem repete uma fórmula, mas como quem se reconhece filho. Mas há um detalhe importante: Jesus não falava do Pai apenas para consolar. Ele falava também para confrontar. Porque conhecer o Pai exige transformação, exige arrependimento, exige rendição. Não dá para ver o coração de Deus e permanecer o mesmo. Quando Jesus fala do Pai que perdoa, está nos chamando a perdoar também. Quando fala do Pai que ama os inimigos, está nos chamando a amar sem distinção. Quando fala do Pai que é generoso, está nos convocando à generosidade. Cada descrição do Pai é, ao mesmo tempo, um espelho e um chamado. Em última instância, Jesus falava tanto do Pai porque queria que nos reencontrássemos com a nossa origem, com a fonte da vida, com aquele que nos formou, nos sonhou, nos buscou. E esse reencontro não é apenas emocional, é espiritual, eterno, transformador. Ao revelar o Pai, Jesus estava nos devolvendo ao lar, ao lugar de pertencimento, ao centro da nossa verdadeira identidade. Então, se ainda restam dúvidas no seu coração sobre quem é Deus, olhe para Jesus. Ouça o que ele diz. Veja como ele age. E entenda: tudo aquilo é o Pai. O mesmo Pai que te formou no ventre, que te viu crescer, que conhece tuas dores mais secretas, e que ainda hoje te chama para perto. Porque mais do que ser crido, ele quer ser conhecido. E foi para isso que Jesus veio, para dizer, a cada palavra, a cada gesto, a cada olhar: conheçam o Pai. Ele é melhor do que vocês imaginam. Capítulo 12. O Pai que espera. A história do filho mais velho também é nossa? A parábola do filho pródigo é uma das mais conhecidas de Jesus, mas quase sempre colocamos toda a atenção no filho que vai embora, gasta tudo e depois volta arrependido. É fácil nos enxergarmos nele, com suas falhas e sua necessidade de perdão. No entanto, há um segundo personagem que revela outra dimensão do nosso relacionamento com Deus: o filho mais velho. Aquele que ficou. Aquele que, aparentemente, fez tudo certo. E, no entanto, também estava distante do coração do Pai. Jesus termina essa parábola com o foco nesse filho. Ele ouve a festa da reconciliação e se recusa a entrar. Fica ofendido. Se sente injustiçado. Afinal, ele sempre obedeceu, sempre esteve por perto, nunca quebrou as regras. Mas ali está o problema. Ele conhecia as regras do Pai, mas não conhecia o coração do Pai. Trabalhou ao lado dele, mas sem alegria. Permaneceu fisicamente perto, mas emocionalmente longe. E isso é profundamente revelador, porque mostra que a rebeldia pode se manifestar tanto na desobediência evidente quanto na obediência amarga. Quantos de nós vivemos como o filho mais velho? Cumprimos deveres religiosos, seguimos tradições, evitamos escândalos. Mas, por dentro, estamos ressentidos, duros, distantes. Sentimos que Deus nos deve algo, que merecíamos mais, que Ele é injusto ao abençoar quem não merece. Essa atitude revela um coração ferido, preso a uma visão distorcida de Deus. Achamos que a bênção deve ser merecida, que o amor deve ser recompensado, que a fidelidade garante privilégios. Mas o Pai não pensa assim. Ele ama gratuitamente. Ele celebra cada retorno, cada passo de arrependimento, cada coração quebrantado. E espera que seus filhos entendam isso. A reação do filho mais velho também expõe algo ainda mais profundo. Ele nunca entendeu o que tinha. Nunca me deste um cabrito para festejar com os meus amigos,
ele reclama. Mas o pai responde: Filho, tu sempre estás comigo, e tudo o que é meu é teu. Ou seja, ele já tinha tudo. Já estava dentro. Já era herdeiro. Mas não se sentia assim. Por quê? Porque sua relação com o pai era de servidão, não de filiação. Ele trabalhava como se precisasse provar seu valor. Como se o amor fosse condicionado. Como se fosse preciso merecer o que já era dele por direito. É nesse ponto que a história nos confronta. Não basta ficar na casa. É preciso entrar na festa. Não basta obedecer regras. É preciso conhecer o coração do Pai. Não basta evitar o erro. É preciso viver a graça. Muitos vivem como escravos em plena herança. Carregam um fardo religioso, um senso de obrigação, um peso de comparação. E tudo isso impede de experimentar a alegria da filiação, da intimidade, do amor incondicional. Mas o que mais impressiona nessa parábola é a atitude do pai. Ele não humilha o filho mais velho. Não o confronta com dureza. Ele sai da festa. Vai ao encontro dele. Fala com ternura. Reafirma sua identidade. Diz: Filho, tudo o que é meu é teu. Ele espera, de novo. Assim como esperou o filho pródigo voltar, agora espera o filho mais velho entrar. O pai é paciente com os dois. Ama os dois. Chama os dois. Porque ele não quer apenas filhos presentes, quer filhos reconciliados. Filhos plenos. Filhos que entendem o seu coração. Essa é uma das maiores revelações da paternidade divina. O pai espera. Espera o rebelde voltar. Espera o religioso acordar. Espera o distante se aproximar. Ele não força, não manipula, não impõe. Ele convida. Ele mostra o caminho. Ele revela a festa. E deixa a porta aberta. É por isso que essa parábola termina sem um desfecho claro. Não sabemos se o filho mais velho entrou ou não. Porque a decisão é nossa. Cada um de nós precisa decidir se continuará do lado de fora, alimentando suas mágoas e orgulho, ou se vai dar um passo, deixar a rigidez para trás e aceitar o abraço do Pai. O chamado de Jesus é claro: conheça o Pai. Não o Deus das exigências, mas o Deus da graça. Não o juiz distante, mas o Pai que corre ao encontro, que perdoa antes mesmo do pedido, que prepara banquetes para celebrar restaurados. E que ama igualmente o que fugiu e o que ficou. Porque, para ele, todos os filhos são preciosos. Todos são convidados à alegria. Todos têm lugar à mesa. Capítulo 13. O Pai do céu é melhor do que o Pai da terra? Quando Jesus ensinou seus discípulos a orar, ele começou com uma frase simples, mas revolucionária: Pai nosso que estás nos céus. Para nós, que já ouvimos tantas vezes essa oração, pode parecer algo comum. Mas, para os ouvintes daquela época, essa introdução foi surpreendente. Jesus não disse Deus Altíssimo, nem Criador do Universo, nem mesmo Senhor dos Exércitos. Ele escolheu a palavra Pai. Um termo íntimo, familiar, que redefinia toda a relação entre o ser humano e o divino. E mais ainda, não era meu Pai, era nosso Pai. Jesus estava incluindo todos nesse relacionamento. Estava dizendo, em outras palavras, vocês também têm acesso. Vocês também pertencem. Mas, para muitos, a palavra Pai carrega dores, feridas, ausência, rigidez, traição, falta de afeto. A imagem do Pai terreno, infelizmente, nem sempre foi positiva. Há quem tenha crescido sem pai. Há quem tenha sido rejeitado, ou humilhado, ou simplesmente ignorado. Há quem conviveu com pais violentos, frios ou distantes. E, por isso, quando Jesus nos convida a chamar Deus de Pai, há uma barreira no coração. Uma resistência. Um medo de que ele seja igual ao que conhecemos aqui. Mas é justamente aí que está a beleza dessa revelação. O Pai Celestial não é uma ampliação dos pais terrenos. Ele é a fonte original da paternidade. Tudo o que é bom, protetor, generoso, paciente e amoroso em um pai, vem dele. Se seu pai terreno foi uma bênção, Deus é ainda melhor. Se seu pai falhou, Deus é completamente diferente.
Ele não projeta suas carências sobre você. Não exige perfeição para dar amor. Não mede seu valor pelos seus erros. Ele conhece o teu coração. E, ainda assim, te chama de filho. E permanece fiel, mesmo quando você se afasta. Em Lucas 11, Jesus faz uma comparação direta. Qual pai, entre vocês, se o filho lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ou, se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vocês, que são maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo aos que lhe o pedirem. Aqui, Jesus não está dizendo que todos os pais humanos são ruins, mas sim que, mesmo com limitações, eles sabem cuidar de seus filhos. Agora imagine um pai que não tem falhas, não tem egoísmo, não tem impaciência. Esse é o Pai do céu. Esse pai não apenas cuida do presente, mas vê o futuro. Ele corrige com sabedoria. Ele disciplina com amor. Ele guia com firmeza, mas nunca abandona. Ele não desiste. Não se cansa. Não perde a esperança a seu respeito. E mesmo quando você o decepciona, e todos nós, em algum momento, o fazemos, ele não fecha as portas. Continua esperando. Continua acreditando. Continua chamando. Porque o amor dele não depende do seu desempenho. Depende da sua natureza. E Deus é amor. Esse pai também sabe o que você precisa antes mesmo de você pedir. Ele enxerga lágrimas que ninguém vê. Ele compreende palavras que nunca foram ditas. Ele percebe batalhas internas que você nem conseguiu organizar em oração. E ele está lá, sempre, à distância de um sussurro, pronto para ouvir, pronto para envolver com paz, pronto para renovar forças. Quando entendemos que o Pai do céu é melhor do que qualquer pai terreno, algo muda dentro de nós. Deixamos de buscar aprovação constante. Deixamos de carregar o peso da comparação. Deixamos de viver tentando merecer amor. Porque já somos amados. Já fomos escolhidos. Já temos lugar garantido em casa. E não importa quanto tempo você passou longe, nem quão fundo você caiu, ele continua sendo pai. E você continua sendo filho. Essa verdade cura, liberta, restaura, porque coloca fim à orfandade interior. Traz segurança, traz propósito, traz identidade. Você não é fruto do acaso. Você não está à deriva. Você tem pai. Um pai perfeito, que te vê, que te conhece, que te acolhe, que te envia, e que, um dia, te receberá de volta com os braços abertos. Capítulo 14. O Pai que dá dons. O que significa ser herdeiro de Deus? Muitos de nós crescemos ouvindo que somos filhos de Deus. Mas poucos compreendem o peso real dessa identidade. Ser filho implica proximidade, intimidade, pertencimento. Mas também implica herança. Quando Jesus veio ao mundo, ele não só nos reconectou ao Pai, como também nos revelou o que significa ser coerdeiro com ele. Isso quer dizer que tudo aquilo que pertence ao Pai também nos foi destinado. Não apenas no futuro, mas já agora. A herança do céu começa a transformar a nossa realidade aqui na terra. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, afirmou com clareza: o Espírito mesmo testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Essa afirmação é mais do que teologia, é uma revolução interna. Somos herdeiros do próprio Criador do universo. E o que ele tem para nos dar vai muito além de bens ou bênçãos materiais. Ele nos dá acesso ao seu coração, à sua presença, ao seu espírito, à sua autoridade, ao seu reino. Mas por que, então, tantos filhos de Deus vivem como se fossem mendigos espirituais? Por que há tantos cristãos com medo, com insegurança, com sentimento de abandono? Porque, apesar de serem filhos, ainda não entenderam o que significa ser herdeiro. A herança está disponível, mas precisa ser ativada por fé e relacionamento. Não se trata de exigir, mas de acessar. Não é um direito frio, é um convite amoroso. Deus não quer apenas distribuir dons, Ele quer compartilhar sua vida. Ele quer nos transformar à imagem de seu Filho,
para que a herança não apenas nos alcance, mas também nos transforme. Ser herdeiro de Deus também significa carregar responsabilidade. Um herdeiro precisa conhecer os valores da casa do Pai, precisa amadurecer, aprender a administrar, servir, amar, cuidar. Deus nos dá dons não para nos engrandecer, mas para nos tornar canais de graça. Ele nos equipa com sabedoria, compaixão, fé, poder, criatividade, tudo isso para que o seu reino avance através de nós. Cada dom recebido é uma semente para multiplicar. E quanto mais entregamos, mais recebemos. A herança divina não é só para o futuro, mas também não se esgota no presente. Há promessas que se cumprem nesta vida, sim, cura, provisão, direção, paz interior, dons espirituais. Mas há uma dimensão ainda maior nos aguardando. A herança final é a própria eternidade com Deus. Uma herança incorruptível, que não pode ser roubada, que não depende de circunstâncias, que está reservada para aqueles que permanecerem nele. E é essa certeza que sustenta nosso coração em meio às lutas. Sabemos que o Pai já venceu, e que nada pode separar os filhos do amor dele. Além disso, quando vivemos conscientes da nossa herança, deixamos de viver na comparação. Não precisamos invejar o que o outro tem, porque sabemos que há algo único reservado para nós. Não precisamos correr atrás de reconhecimento humano, porque já fomos aceitos pelo Pai. Não precisamos provar nada para ninguém, porque nossa identidade está segura nele. Isso traz descanso, leveza, alegria. Uma vida enraizada na certeza de que temos um Pai que supre, que guia, que nos trata como filhos amados e como herdeiros legítimos. Portanto, não viva como quem espera migalhas. Não ore como um estranho. Não se relacione com Deus como um servo tentando agradar um Senhor distante. Você é filho. Você é filha. E, como tal, você é herdeiro. Herdeiro da graça, da paz, da verdade, da vida abundante. E tudo isso vem do Pai, que não retém nada de bom aos que andam com Ele. Ele tem prazer em dar, porque dar é parte do amor. E o amor dele não conhece limites. Capítulo 15. O Pai presente, como sentir Deus no dia a dia. Muitos creem em Deus, mas vivem como se Ele estivesse distante. Sabem, intelectualmente, que Ele existe, que é poderoso, que está no céu. Mas, no fundo, sentem-se sozinhos. Oram, mas não escutam. Leem, mas não sentem. Vão aos cultos, mas não percebem presença. E assim, mesmo crendo, caminham como órfãos espirituais. Mas Jesus prometeu algo diferente. Eu estarei com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Isso não é uma metáfora. É uma verdade concreta. Deus não é um conceito. Ele é um Pai presente. A presença de Deus não é algo reservado apenas aos momentos extraordinários, às visões místicas ou às experiências intensas. Ele está no cotidiano, no simples, no silêncio. Ele caminha conosco enquanto lavamos a louça, pegamos trânsito, enfrentamos um dia difícil no trabalho ou choramos sozinhos no quarto. O problema não é que ele não esteja presente, é que muitas vezes não sabemos reconhecê-lo. Estamos tão distraídos, tão condicionados a buscar grandes emoções, que esquecemos que o Pai gosta de estar nos detalhes. Ele é o Deus do abraço invisível, do consolo sutil, da palavra que vem na hora certa. Sentir Deus no dia a dia não é uma questão de emoção, mas de consciência. É preciso treinar o coração para perceber. É como sintonizar uma frequência que sempre esteve no ar. Às vezes, uma canção toca e você sente paz. Às vezes, alguém te manda uma mensagem que responde exatamente ao que você orou em silêncio. Às vezes, uma lembrança boa invade a mente como um aceno divino. São sinais, toques do Pai, pequenos gestos que revelam: estou aqui. Ele é o Deus que desce ao jardim ao entardecer, que chama pelo nome, que se interessa por cada detalhe da nossa vida. Mas, para viver essa presença, precisamos aprender a desacelerar, a silenciar, a criar espaço para o Pai se manifestar. E isso não significa abandonar nossas responsabilidades, mas levar Deus para dentro delas.
orar enquanto dirigimos, agradecer enquanto comemos, pedir sabedoria antes de uma conversa difícil, louvar mesmo quando não há música. A presença de Deus não está limitada a um templo ou a um momento de culto. Ela nos acompanha, nos envolve, nos sustenta. Porque Ele prometeu que jamais nos deixaria. É claro que haverá dias em que não sentiremos nada, em que o céu parecerá fechado, em que tudo dentro de nós estará em silêncio. Mas mesmo nesses dias, o Pai está presente. A ausência de sensação não é ausência de Deus. Ele não depende de nossas emoções para existir. Ele permanece fiel, mesmo quando nossos sentidos falham. E é nesses momentos que a fé cresce. Porque aprendemos a confiar não no que sentimos, mas no que sabemos. Ele está conosco. Quando essa verdade se enraiza no coração, a vida muda. A solidão se torna mais leve. O medo perde força. A ansiedade diminui. Porque você sabe, não está sozinho. Você tem um Pai presente, que não se cansa, que não te abandona no meio do caminho, que te vê quando ninguém mais vê, e que te ama com um amor que não muda com as estações. Viver com essa consciência transforma tudo. A rotina ganha propósito. Os problemas viram oportunidades de dependência. A oração se torna conversa. E cada respiração se torna uma chance de reconhecer: Pai, eu sei que estás aqui. E mesmo que o mundo diga que é loucura, você terá paz. Porque a presença do Pai não é explicável. É experimentada. É vivida. E uma vez que você a conhece, nunca mais quer viver longe dela. Capítulo 16. O Pai que disciplina, porque Ele permite dor. Poucas coisas nos confundem tanto quanto a dor. Quando ela chega, nossas primeiras perguntas quase sempre são: por quê? Ou onde está Deus agora? A lógica do mundo nos faz crer que, se Deus nos ama, Ele deveria nos poupar do sofrimento. Afinal, que pai permitiria que seu filho passasse por algo doloroso? Mas essa é justamente a diferença entre o amor humano e o amor divino. O Pai Celestial não nos livra de toda dor. Ele usa a dor para nos moldar. E isso não é castigo, é disciplina. E disciplina, segundo as Escrituras, é sinal de que somos filhos amados. Em Hebreus 12 está escrito: porque o Senhor corrige a quem ama, e açoita a todo filho a quem recebe. À primeira vista, essas palavras soam duras. Mas, quando lemos com o coração aberto, percebemos que ali está uma verdade libertadora. Deus se importa demais conosco para nos deixar como estamos. Ele quer nos transformar, quer nos purificar, quer nos tornar parecidos com Jesus. E para isso, muitas vezes, Ele permite processos dolorosos. Não porque nos rejeita, mas justamente porque nos acolheu como filhos legítimos. A dor tem o poder de revelar o que há em nosso interior. Ela expõe a fragilidade do nosso orgulho, a ilusão do controle, as dependências disfarçadas, os ídolos do coração. A dor nos faz parar, pensar, reavaliar, orar de forma mais sincera, buscar com mais intensidade. E nesses momentos, descobrimos um Deus que não nos explica tudo, mas que nos sustenta em tudo. Um Pai que não nos dá todas as respostas, mas que nos segura pela mão e diz: confie em mim. Importante lembrar, Deus nunca é o autor do mal. Mas Ele é especialista em transformar o mal em bem. Ele usa até as feridas causadas por outros para forjar algo em nós. Ele tira a vida de cinzas, esperança de desilusão, crescimento de perdas. E quanto mais entendemos que Ele é Pai, e não juiz implacável, mais conseguimos descansar, mesmo em meio às provações. Sabemos que não estamos sendo punidos. Estamos sendo cuidados, lapidados, preparados. Pense em um pai que vê o filho brincando com fogo. Mesmo que o filho chore quando o brinquedo é tirado de suas mãos, o pai sabe que o está protegendo de algo pior. Deus, muitas vezes, faz o mesmo conosco. Ele fecha portas que queríamos abertas. Ele permite que relacionamentos acabem. Ele muda nossos planos. E, no início, dói. Parece injusto. Mas, com o tempo, percebemos que era amor. Um amor que enxerga o futuro. Que protege mesmo quando não entendemos.
A disciplina de Deus também nos lembra que pertencemos a Ele, que não somos órfãos, que Ele está envolvido, que Ele se importa. O pior não é ser corrigido, é ser ignorado. É não ter direção. É viver à deriva. Mas quando o Pai nos confronta, nos corrige, nos sacode, é porque Ele nos ama demais para nos deixar seguir caminhos de morte. E por mais difícil que seja, a dor que vem da disciplina gera vida, maturidade, frutos eternos. Por isso, se hoje você está passando por um tempo de dor, não se revolte. Pergunte: Pai, o que queres me ensinar aqui? Permita que essa dor te aproxime e não te afaste. Lembre-se, Jesus também sofreu, também chorou, também sentiu o abandono, mas, no fim, venceu. E o mesmo Pai que estava com ele, está com você. Capítulo 17. O Pai até o fim. O que significa permanecer no amor do Pai? Muitos começam a caminhada com Deus cheios de entusiasmo, com o coração aquecido e os olhos brilhando de esperança. Sentem o amor do Pai de maneira intensa, se entregam com paixão, fazem promessas sinceras. Mas, com o passar do tempo, esse fervor parece diminuir. A rotina esfria a devoção, os desafios da vida vão desgastando a fé, e muitos começam a se distanciar sem perceber. Não porque deixaram de crer, mas porque deixaram de permanecer. E é exatamente sobre isso que Jesus nos alertou: permaneçam no meu amor. Permanecer no amor do Pai é mais do que sentir emoção, é uma escolha diária. É acordar e, antes de qualquer coisa, lembrar-se de quem você é e a quem você pertence. É manter viva a conexão mesmo quando tudo parece desabar. É confiar mesmo sem entender. É obedecer mesmo sem vontade. É segurar firme a mão de Deus mesmo quando as luzes se apagam. O amor do Pai não muda, mas nossa sensibilidade a Ele pode mudar. E é por isso que Jesus nos convida a permanecer, como o ramo permanece na videira. Quando permanecemos no amor do Pai, encontramos segurança mesmo em tempos incertos. A vida pode balançar, pessoas podem nos decepcionar, promessas terrenas podem falhar, mas o amor do Pai é constante. Ele não se baseia em méritos. Não depende do nosso desempenho. Ele é incondicional. E permanecer nesse amor nos protege da culpa, da ansiedade, da comparação. Nos lembra que somos aceitos, que somos amados, que somos guardados. Mas permanecer exige intencionalidade. Exige alimentar o espírito, meditar na palavra, cultivar a oração, proteger o coração do barulho do mundo. Permanecer no amor do Pai é não permitir que o caos de fora destrua a paz de dentro. É lembrar que, mesmo quando não sentimos nada, Ele está ali. Que mesmo quando erramos, podemos correr de volta. Que mesmo nos dias mais sombrios, ainda somos filhos. E Ele continua sendo Pai. É também nesse lugar de permanência que o fruto aparece. Não por esforço, mas por conexão. Quanto mais ligados estamos ao amor do Pai, mais naturalmente fluem de nós o perdão, a paciência, a bondade, a generosidade. Permanecer no amor do Pai nos transforma, nos cura, nos renova. E, sobretudo, nos prepara. Porque é nesse amor que vamos até o fim. E é esse amor que vai nos sustentar quando tudo mais falhar. A jornada cristã não é uma corrida de velocidade, é uma maratona de permanência. E só chega até o fim quem aprende a descansar nos braços do Pai. Quem entende que o amor dele é lar, é abrigo, é sustento, é direção. Quem permanece nesse amor não se perde, mesmo quando tropeça. Porque sabe para onde voltar. E sabe em quem confiar. Capítulo 18. O Pai que responde: como discernir a voz de Deus? Uma das maiores angústias do coração humano é o silêncio. Quando oramos e não recebemos resposta imediata, começamos a duvidar: será que Deus me escutou? Será que Ele realmente fala comigo? No fundo, desejamos mais do que bênçãos, queremos relacionamento. E todo relacionamento saudável envolve comunicação. A boa notícia é que o nosso Pai fala. Ele é um Deus que se revela, que guia, que sussurra a direção ao nosso coração. Mas, muitas vezes, não é Ele que está em silêncio,
somos nós que não aprendemos a escutar. Deus fala de muitas maneiras. Às vezes, por meio da sua palavra, uma passagem que salta aos nossos olhos e parece ter sido escrita só para nós. Outras vezes, ele fala através de pessoas, conselhos, circunstâncias, sonhos ou até mesmo no íntimo do nosso espírito, com aquela convicção serena que não vem da razão. O problema é que, num mundo barulhento, com notificações constantes e agendas sobrecarregadas, perdemos sensibilidade. Queremos que Deus grite, mas ele prefere sussurrar. Porque o sussurro exige proximidade. E o Pai deseja que nos aproximemos. Aprender a discernir a voz de Deus não é mágica, é intimidade. Quanto mais tempo passamos com Ele, mais aprendemos a reconhecer sua forma de falar. Assim como uma criança conhece a voz da mãe mesmo em meio à multidão, o filho que caminha com o pai aprende a reconhecer seu tom, seu jeito, sua direção. Isso requer silêncio interior, tempo de qualidade, coração disponível. Não se trata de ouvir uma voz audível, mas de desenvolver sensibilidade espiritual. Muitos perguntam: como saber se é Deus falando ou se é coisa da minha cabeça? A resposta está no fruto. A voz de Deus sempre gera paz, mesmo quando corrige. Ela aponta para a verdade, nunca para a confusão. Ela conduz à humildade, nunca à vaidade. Ela alinha com as Escrituras, nunca contradiz a palavra. E ela leva você para mais perto de Jesus, nunca para longe dele. Se o que você ouviu te dá descanso, te aproxima da luz, te confronta com amor e confirma o que está na Bíblia, pode confiar. É o Pai falando. Mas também é verdade que haverá momentos em que parecerá que Deus está em silêncio. E nesses momentos, a fé é posta à prova. O silêncio de Deus não é rejeição, é formação. É um convite à confiança. Ele pode estar trabalhando nos bastidores, nos ensinando a depender, a amadurecer, a esperar. E muitas vezes, quando menos esperamos, Ele fala. Às vezes, com uma palavra. Às vezes, com um gesto. Às vezes, com uma paz que invade o coração sem explicação. A certeza é: o Pai responde. Não como queremos, nem no nosso tempo, mas da maneira perfeita. Ele vê além. Ele conhece o futuro. Ele sabe o que é melhor. Por isso, antes de buscar uma resposta, busque a presença. Antes de insistir por uma direção, insista na intimidade. Porque quando o coração está alinhado com o Pai, a resposta pode vir até no silêncio. E mesmo quando você não ouvir uma palavra, você saberá: Ele está ali. E Ele cuida de tudo. Capítulo 19. O Pai dos recomeços. Como lidar com os nossos fracassos. Todos nós falhamos. Todos nós, em algum momento, caímos, erramos o alvo, decepcionamos a nós mesmos e muitas vezes, aos outros. E quando isso acontece, a vergonha se torna um fardo pesado. Pensamos que não somos mais dignos, que decepcionamos a Deus de maneira irreparável, que Ele vai nos rejeitar, virar o rosto, nos abandonar. Mas a verdade é que o Pai que Jesus nos revelou não é um juiz pronto para condenar, é um Pai pronto para restaurar. Ele é o Deus dos recomeços. O Deus que não desiste quando caímos. O Deus que nos encontra na lama e nos chama de volta para casa. A parábola do filho pródigo é talvez a ilustração mais poderosa dessa realidade. Um filho que faz tudo errado, pede a herança antes da hora, desperdiça tudo, vive dissolutamente, termina cuidando de porcos e comendo restos. Aos olhos da lógica humana, era um caso perdido. Mas, ao voltar arrependido, o que ele encontra? Um pai correndo em sua direção. Um abraço. Uma túnica nova. Um anel. Um banquete. Porque, para aquele pai, o erro do filho não anulava sua identidade. Ele ainda era filho. E o amor do pai não havia mudado. Assim é Deus conosco. Nossos fracassos não assustam o Pai. Nossos erros não são novidade para Ele. O que Ele deseja é arrependimento sincero e disposição para recomeçar. O recomeço com Deus não é um castigo, é uma oportunidade. É um novo caminho, muitas vezes mais maduro, mais consciente, mais profundo. Deus transforma os nossos piores capítulos em testemunhos de graça.
Ele usa nossos tombos para ensinar, amadurecer, refinar. Mas o recomeço exige coragem. Coragem para reconhecer o erro, para voltar, para se permitir ser abraçado. Muitos vivem presos ao passado porque acreditam que precisam se punir para merecer o perdão. Mas o Pai não está pedindo penitência, está oferecendo reconciliação. Ele quer curar, não castigar. Ele quer restaurar a comunhão, não alimentar o remorso. Em Cristo, o nosso fracasso nunca é o fim, é o solo fértil onde a graça floresce. Quando entendemos isso, deixamos de fugir. Passamos a correr para Ele, e não de Ele. Porque sabemos que seus braços estão sempre abertos. Que o seu amor é maior do que os nossos pecados. Que a cruz já pagou o preço. E que, ao invés de uma sentença, o que nos espera é um novo começo. Um coração quebrantado, Deus jamais despreza. Pelo contrário, Ele o acolhe, o levanta e o transforma em uma nova história. Por isso, não importa o que você fez, onde caiu, quanto tempo ficou longe. O Pai ainda está ali, olhando ao longe, esperando o primeiro passo de volta. E quando você der esse passo, descobrirá que Ele já estava correndo em sua direção. Capítulo 20. O Pai da Eternidade. O que nos espera depois desta vida? A maioria das pessoas evita pensar na morte. É como se fosse um assunto proibido, desconfortável, que traz angústia só de ser mencionado. Mas, por mais que tentemos ignorá-la, a verdade permanece. Todos nós um dia vamos atravessar essa porta. E a grande pergunta que ecoa no coração humano é: o que vem depois? Será que tudo termina? Ou existe algo além? Jesus respondeu essa pergunta de forma clara e poderosa ao revelar o Pai da eternidade. Um Pai que não nos criou apenas para o agora, mas para sempre. Um Pai que nos aguarda do outro lado, com os braços tão abertos quanto no começo. A eternidade não é um castigo ou uma recompensa, é o destino natural de todo ser humano. Fomos criados com sede de infinito. Nada aqui nos satisfaz completamente porque fomos feitos para algo maior. E Jesus, ao falar da vida eterna, não estava apenas prometendo um céu com ruas de ouro e harpas angelicais. Ele estava oferecendo o maior presente de todos, a comunhão eterna com o Pai. O mesmo Pai que hoje nos sustenta na caminhada, estará conosco também no final, e além do final. Para quem conhece esse Pai, a morte perde o seu terror. Ela deixa de ser um fim e passa a ser uma transição. Um reencontro. Um retorno ao lar. Jesus disse: na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar. Essa promessa não é apenas conforto, é certeza. A certeza de que não caminhamos para o vazio, mas para os braços do nosso Criador. Um Pai que enxugará dos nossos olhos toda lágrima, que restaurará tudo o que foi perdido, que nos receberá com festa e alegria. Mas essa esperança eterna não nos desconecta do presente. Pelo contrário, ela transforma a forma como vivemos hoje. Quando entendemos que a eternidade nos espera, passamos a valorizar o que realmente importa. A perdoar com mais facilidade. A amar com mais profundidade. A servir com mais alegria. A viver com mais propósito. Porque cada gesto de fé, cada escolha de amor, cada passo obediente aqui, ressoa para sempre lá. O Pai da eternidade não quer apenas nos levar para o céu, Ele quer nos preparar para estar com Ele. E essa preparação começa agora. No secreto, na comunhão, na transformação diária. O céu não será estranho para quem já anda com o Pai na terra. Pelo contrário, será a continuação de uma história que já começou. A consumação de um amor que nunca teve fim. E quando chegar o nosso dia de partir, não iremos com medo, mas com a doce certeza de que, ao fechar os olhos aqui, os abriremos diante do rosto de aquele que sempre nos amou. O Pai eterno, o princípio e o fim. O Deus que nos esperava desde sempre, e que finalmente nos verá face a face. Capítulo 21. O Pai que nos envia, nosso papel como filhos no mundo. Muitos pensam que a vida cristã se resume a orar, ir à igreja e esperar pelo céu. Mas Jesus nunca chamou os seus para ficarem parados. Ao contrário,
ele formava discípulos e os enviava. Porque quem conhece o Pai de verdade não pode guardar isso só para si. O amor que recebemos nos transforma, e também nos comissiona. O Pai que nos acolhe é o mesmo que nos envia. E não nos envia sozinhos, mas revestidos de propósito, cheios do Espírito e com autoridade para fazer diferença neste mundo tão ferido. Viver como filho de Deus vai muito além de uma identidade espiritual. É um chamado prático. É ser luz onde há trevas. É ser sal onde tudo perdeu o sabor. É ser ponte onde há abismos. É carregar a presença do Pai em ambientes que nunca ouviram falar dele, não apenas com palavras, mas com atitudes que revelam sua compaixão, sua justiça e sua verdade. O mundo está faminto por sentido, carente de esperança e sedento de amor verdadeiro. E é exatamente aí que entramos, como filhos que refletem o caráter do Pai. Ser enviado por Deus não significa pregar em púlpitos ou fazer grandes obras diante das multidões. Às vezes, é perdoar onde todos escolheriam odiar. É estender a mão quando o natural seria se afastar. É manter a integridade quando a corrupção parece normal. É ouvir, servir, amar, mesmo sem reconhecimento. Cada pequeno ato pode carregar o perfume do céu. Porque quando o Filho vive em nós, o Pai se manifesta através de nós. Mas é importante entender que essa missão começa dentro de casa. Antes de sermos enviados aos confins da terra, somos chamados a ser testemunhas no nosso dia a dia, com nossos pais, filhos, vizinhos, colegas de trabalho. O envio de Deus não é apenas geográfico, é existencial. É viver de tal forma que as pessoas ao nosso redor reconheçam que estivemos com o Pai. Que percebam, mesmo sem entendê-lo completamente, que há algo diferente em nós. Paz no caos, mansidão na pressão, esperança na dor. E sim, haverá resistência. Nem todos vão entender. Haverá momentos de cansaço, solidão, oposição. Mas o Pai não envia seus filhos para batalhas que ele mesmo não enfrente ao lado deles. Ele vai à frente, sustenta por dentro e honra no tempo certo. O envio é uma parceria. Nós obedecemos, e ele age. Nós plantamos, e ele faz crescer. Nós nos movemos, e ele nos acompanha com sinais da sua presença. Portanto, se você já teve um encontro com o amor do Pai, saiba, você foi chamado para mais. Não apenas para receber, mas para compartilhar. Não apenas para ser consolado, mas para consolar. Você é resposta para orações que ainda nem foram feitas. É luz em lugares onde a escuridão ainda domina. Você é filho, e filhos do Pai não ficam passivos. Eles vivem como embaixadores do céu. E onde eles chegam, algo muda. Porque o Pai que nos transforma, também nos envia. Capítulo 22. O Pai que nos espera, quando tudo estiver consumado. Ao longo da vida, passamos por muitas etapas. Nascemos, crescemos, enfrentamos desafios, conquistamos sonhos, sofremos perdas, aprendemos lições. Mas, em meio a tudo isso, há um anseio silencioso, quase inexplicável, que pulsa dentro do nosso peito. O desejo de voltar para casa. Não uma casa feita de tijolos e concreto, mas um lar eterno, onde finalmente seremos completamente conhecidos, compreendidos, acolhidos. Esse lar tem um nome, o coração do Pai. E ele nos espera. Não com cobrança, mas com ternura. Não com pressa, mas com paciência. Porque o Pai sabe que, no fim, todos os caminhos da fé nos conduzem de volta a Ele. Jesus, ao morrer na cruz, disse: "Está consumado." Aquela declaração não foi apenas sobre o fim do sofrimento ou o cumprimento das profecias. Foi um grito de vitória. Tudo o que era necessário para a reconciliação com o Pai estava feito. O caminho estava aberto. A distância foi vencida. A porta da casa estava escancarada. E desde então, todo aquele que crê pode voltar. A jornada pode ser longa, marcada por tropeços, dúvidas e até por momentos de afastamento, mas o Pai nunca se moveu do lugar. Ele continua esperando, de braços abertos, com os olhos fixos no horizonte. E quando tudo estiver consumado, quando a história da humanidade chegar ao fim, quando as lágrimas forem enxugadas, quando o tempo se fundir com a eternidade,
o reencontro será inevitável. Olharemos para o rosto do Pai, e pela primeira vez, veremos claramente aquele que sempre nos amou. Cada dor terá feito sentido. Cada oração terá encontrado resposta. Cada ausência será preenchida. Nada mais vai faltar. Nada mais vai doer. Estaremos, enfim, em casa. Essa esperança não é fantasia. É a âncora da nossa alma. É o que nos sustenta nos dias maus, o que nos lembra que esta vida não é tudo o que há. Que, mesmo quando não entendemos o presente, podemos confiar no futuro. Que cada passo de fé nos aproxima do abraço final. O Pai que nos espera não está distante nem indiferente. Ele está atento, envolvido, preparando tudo com amor. E um dia, quando o véu cair, nós veremos que valeu a pena. Cada renúncia, cada oração, cada escolha por Ele. O céu não será estranho para quem viveu com o coração no Pai. Será como voltar para um lugar do qual nunca deveríamos ter saído. Um lugar onde não há mais medo, nem culpa, nem separação. Onde seremos plenamente filhos. Onde Ele será tudo em todos. E onde, pela eternidade, viveremos aquilo que sempre desejamos. Comunhão perfeita com o Pai que nos criou, nos resgatou e sempre nos esperou. Capítulo 23. O Pai de toda graça. Uma última palavra para o teu coração. Se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você tem sede de Deus. Não de um conceito religioso, não de regras ou rituais, mas do Pai verdadeiro. Aquele que te viu antes mesmo do primeiro choro. Que te conhece nas tuas partes mais frágeis, mais contraditórias, mais escondidas. E ainda assim, te ama com amor eterno. O Pai de toda graça. Aquele que não desiste. Que não se cansa. Que não se surpreende com os teus tropeços, mas te segura pela mão e te chama para mais perto. A jornada de conhecer o Pai é uma estrada cheia de curvas, silenciosa às vezes, intensa em outras, mas sempre marcada por uma presença fiel. Talvez você tenha se identificado com capítulos inteiros desta caminhada. Talvez tenha se lembrado de erros, de dores, de promessas esquecidas. Ou talvez tenha descoberto agora que existe um Pai esperando por você. Seja qual for o teu ponto de partida, Ele é o teu ponto de chegada. E o caminho, ainda que longo, nunca será trilhado sozinho. Porque o Pai caminha contigo. Essa graça que Ele oferece é escandalosa para a lógica humana. Não se conquista, não se merece, não se compra. Apenas se recebe. Ela cobre o passado, transforma o presente e garante o futuro. É graça que cura, que levanta, que chama pelo nome. Que insiste em dizer que você não é o que fizeram com você, nem o que você fez, mas sim quem o Pai diz que você é. Amado, chamado, restaurado. E se hoje você ouvir essa voz no íntimo do seu coração, não a ignore. Porque é o próprio Pai te convidando para recomeçar. Você pode ter vivido anos distante, tentando se provar, tentando merecer amor, tentando se esconder. Mas o tempo não muda o amor do Pai. E não importa o quanto você andou, um passo em sua direção é suficiente para ser envolvido de volta. Ele não quer teu desempenho. Quer teu coração. Quer tua presença. Quer ser Pai de verdade, em todas as áreas, todos os dias, todos os momentos. Essa é a última palavra deste livro, mas pode ser o primeiro dia do resto da tua vida com Deus. Que você nunca mais se veja como órfão. Que você abrace a identidade de filho. Que caminhe com segurança, sabendo que há um Pai soberano, amoroso, eterno, e que Ele é teu. E se um dia você se esquecer de tudo o que leu, lembre-se apenas disso. Você é profundamente amado por um Pai que nunca vai te deixar. E isso muda tudo.